Em vídeos anteriores, dissemos que temos uma concepção diferente do tema felicidade. Entendemos que a felicidade deriva da paz, que por sua vez deriva da liberdade. Ou seja, é necessário haver liberdade para que ocorra a paz, para que ocorra a felicidade. Neste vídeo iremos trabalhar o tema paz. Como podemos dizer que existe paz na vida da pessoa? É quando ela troca os seus conflitos pela serenidade. Quando ela consegue bem se posicionar perante o tempo, o lugar e os motivos. Quando a pessoa está em paz, o momento, o presente, é prioritário em sua vida. O local onde ela se encontra, o espaço, não importa. Isso não impede que ela tenha paz. O mesmo ocorre com as motivações. Ela não precisa, não necessita de uma motivação específica para ter a paz. Quando entendemos que a pessoa tem paz? Quando ela consegue encontrar um lugar no mundo, um trabalho gratificante, consegue nutrir a serenidade e a densidade suficiente para conduzir a sua vida de uma maneira mais leve. Em nosso livro O Homem Mau, aquele que encontrou a liberdade, a paz e a felicidade, tivemos a oportunidade de trabalhar com inúmeros elementos que colaboram para que não exista paz na vida das pessoas. Vamos trazer aqui brevemente algum desses elementos. O primeiro deles é a contradição consentida. O que é isso? É quando a pessoa abre mão dos seus valores, dos seus interesses, por fraqueza, em função dos interesses de outras pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja entre amigos. Não queremos ser mal interpretados. Não se trata da pessoa ser egoísta. Dissemos que, por fraqueza, a pessoa abre mão dos seus valores e interesses, ou seja, ela se torna submissa. Um outro elemento que colabora para que a paz não ocorra são as falas. Podemos dizer que 90% dos problemas das pessoas, da falta de paz, provém das falas. Portanto, é primordial, é importante que a pessoa pratique o silêncio. Porém, há dois tipos de silêncio. Há aqueles que as pessoas vão para uma floresta, vão para um mosteiro, para um lugar isolado. E é o silêncio que a pessoa tem que cultivar, vivendo a vida. A este silêncio que estamos nos referindo. A pessoa, inclusive, corre o risco, quando ela pratica o silêncio na sociedade, de ser mal interpretada, ser considerada tímida, ser considerada sem conhecimento, ser considerada até sem graça. Porém, o que devemos entender é que o silêncio do sábio é valorizado.
o silêncio da natureza é valorizado. Um outro elemento que trabalha contra a nossa paz são os problemas. No Oriente há uma maneira muito especial de tratar os problemas. Eles acreditam que não devemos levar os problemas a sérios. O que ocorre? De modo geral, identificamos com os problemas. Nos preocupamos com os problemas que estão acontecendo no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na alta cúpula de nosso governo. Essa identificação que é um mal com relação ao problema. São problemas que não nos pertencem. E mesmo em se tratando de nosso convívio com as outras pessoas, muitas vezes temos que fazer a pergunta: este problema realmente me pertence? O que devemos entender também sobre os problemas, que todo problema traz dentro de si a solução. Devemos também entender que cada problema tem o tamanho que nós damos para esse problema. Maquiavel disse que toda vez que resolvemos um problema, criamos um outro problema. A sabedoria está em que o problema criado seja menor do que o problema que foi resolvido. E outro ponto interessante sobre os problemas refere-se ao fato de que, e já tivemos oportunidade de abordar esse ponto, no aqui e no agora não existe problema. O problema, de modo geral, está sempre associado ao que vem depois, ao futuro. Um outro elemento ligado à paz, que prejudica a paz, são as nossas emoções. Há uma história interessante sobre a vida de Gurdjieff, mestre russo. Diz a história que ele afirmou que o pai, no leito de morte, pediu que ele, quando tivesse algum problema com as pessoas, fosse ofendido ou coisa parecida, pedisse 24 horas para dar a resposta. A princípio, ele não entendeu isso. Então, quando alguém o ofendia, ele sempre respondia que tinha feito uma promessa ao pai e, portanto, iria esperar 24 horas para dar uma resposta. Depois de 24 horas, decorrido esse tempo, ele chegava à conclusão que a pessoa estava certa. Ele ia pedir desculpa. Ou chegava à conclusão também que a pessoa estava errada. Ele seguia em frente. Mas o que é de importante foi esse conselho do pai de Gurdjieff. Uma emoção não consegue ter vida 24 horas. Então, no momento que você dá um tempo, espera para responder, é o tempo suficiente, muitas vezes, para aquela emoção desaparecer. E há uma história de Buda, que ele estava andando com seus discípulos e passou por um pequeno regato, mas a água estava suja. Possivelmente algum animal havia pisoteado. Mais adiante, ele solicitou para um de seus discípulos, Ananda, que retornasse ao local e trouxesse alguma água. Ananda indagou:
E se a água estiver ainda suja? O Buda lhe diz, senta, aquieta a mente e espere. Na realidade, essa história de Buda tem muito a ver com a história do Gurdjieff. E um elemento também ligado à paz é a paciência divina. O que é paciência divina? É saber quando devemos desenvolver a tolerância para situações conflituosas que estamos vivendo. Primeiramente, devemos procurar entender qual a energia presente na situação. Devemos também entender que nós não devemos tentar mudar a situação ou mudar a pessoa. E até certo ponto, é entender a parte cômica que existe na situação. Nós estamos nos referindo a uma paciência consciente. É diferente de uma paciência sem sabedoria, que não tem lucidez. Porque aquele que tem uma paciência sem sabedoria, sem lucidez, simplesmente ele guarda dentro de si todos aqueles rancores, todas as suas respostas, e um momento explode. Isso quando não acarreta doenças. Outra história de Buda. Indagaram a Buda o que ele tinha ganho, o que ele ganhou praticando a meditação. Ele respondeu que praticando a meditação ele não tinha ganhado nada, somente perdido. Perdeu seus desejos, perdeu seus medos, perdeu seus conflitos, perdeu suas inseguranças. Eu recomendaria para aquele que tem interesse realmente em desenvolver a paz, a meditação. Eu pratico a meditação há mais de 25 anos. E o valor que ela traz para a nossa vida em termos de liberdade, paz, felicidade, é uma coisa inconcebível. Porém, só uma observação. A meditação, quando foi trazida do Oriente para o Ocidente, por muitos é comercializada, com o título de relaxamento. Meditação é algo muito superior. Entendemos que o relaxamento é simplesmente um primo pobre e distante da meditação. E para finalizar, entendemos que existem em nossas vidas somente dois tipos de paz. A paz proveniente de nossos fracassos, de nossa resignação, de nossa renúncia, e a paz proveniente da liberdade. A paz proveniente do fracasso, da renúncia, da resignação, nos ensina a morrer. E a paz proveniente da liberdade nos ensina a viver. O nosso próximo e último vídeo sobre o tema felicidade terá o título de A Plena Felicidade. Esperamos que esse vídeo lhe tenha sido útil.